Sejam bem-vindos aqui de novo. Ah, eu não sei, eu fiquei de montar um post até para entender qual é o número de edição desse dojo, né? O primeiro foi 2012. E aí, primeira vez que a gente fez ele. Quando eu criei esse evento, ele tinha um objetivo que era, eu tinha me tornado dono de uma startup e estava batendo cabeça do que fazer para fazer o negócio virar e tal. E no final daquele ano ali a gente começou a receber assédio de empresas para investir e tudo mais. Em 2013 aconteceu de ter o investimento. E aí eu queria ter essa comunidade junto, começar a fazer essa galera se reunir de alguma forma para tentar entender o que era montar um negócio, especificar algum problema, ou tentar descobrir aquilo que eu tinha que entregar para o meu cliente. Beleza. A pergunta de 1 milhão, a gente sempre pensava, era como é que gera o grana. E muitas vezes quando a gente vai preencher o Business Model Canvas, que é o pai desse cara aí, às vezes tu quer entender muito bem como é que eu ganho dinheiro com isso, como é que eu gasto dinheiro, como é que vai, né? E a gente sempre, essa é a dúvida, e a gente sempre tem a certeza de quem é o cliente, qual é o problema, como é que eu acho, como é que eu mantenho, tudo vira certeza. E quando a gente vai para a prática, a gente vai descobrir que na verdade tudo é incerto, tudo vira um conjunto de hipóteses, tudo vira uma série de perguntas que eu estou constantemente rebatendo e batendo e tentando entender o que está acontecendo, né? Uma frase que eu vejo muito clássica disso é aquela história de que na teoria, a teoria e a prática são iguais, né? Mas na prática é diferente. Então, a gente começa a ter uma visão de que, cara, realmente eu vou ter que começar a tentar caminhos e ver qual que vai fazer sentido, né? Realmente é um processo de testar e ver como é que as coisas funcionam. Outra vez, tomando um café com a Erika, ela me disse que eu era um cara bom em testar as coisas. Tu testa demais as coisas, então quem sabe não é isso o teu esquema, né? E a própria gravação de vídeos começou como um teste, agora está virando uma coisa padrão. Toda sexta-feira eu lanço um vídeo comigo respondendo ou refletindo em cima de alguma pergunta, né? E aí justamente essa pergunta, a pergunta da noite de hoje é como é que se usa esse Value Proposition Canvas e qual o objetivo dele, né? Que é o mote que eu trouxe para esse evento aqui, para esse Startup Dojo. Então assim, a ordem de pensamento em cima de um Business Canvas seria pensar a respeito de quem é o meu público-alvo, quem é o meu segmento de clientes que eu quero atingir, e na sequência pensar em qual o valor, qual o benefício eu quero gerar para ele. Isso são 2 colunas fixas do teu Canvas lá, que a galera larga post-it ali e assim vai. E depois começa a pensar como é que eu encontro pessoas que se interessam por aquilo, como é que eu mantenho um relacionamento com elas, como é que entra fluxo financeiro, por onde que sai fluxo financeiro, quais são as atividades que eu executo, que recursos eu preciso e que parceiros eu utilizo para crescer. Essas são as perguntas que estão lá no Business Canvas. Só que quando a gente começa a ir atrás disso, a gente começa a ver que a nossa proposta de valor acaba não tendo muito valor, né, ou não é tão perceptível para quem está querendo usar aquele produto, e que eu quero ter o mesmo segmento de clientes que a Apple tem para o iTunes, que é basicamente o mundo, né? E não, todo mundo pode usar esse meu produto aqui, enfim, né? É só botar em inglês ele que eu vendo, né? É só fazer para iOS que eu escalo, é só, né? É o modelo do Instagram, né? O Instagram acho que levou 3 dias para ter a mesma quantidade de usuários de iOS no Android, teve uma medida assim mais ou menos, né? E já era altamente usado, assim. Então nada é uma medida certa daquilo que a gente está fazendo, né? O próprio Startup Dojo, né? Acho que você estava comentando que ouviu dele agora há pouco e veio ver como é que era, ou tentar ver essa história do Dojo. E bem dizer, ele é um evento que acontece há 3 anos e tal, né? E já teve edições deles com 67 pessoas, já teve edição dele com 40 pessoas, já teve edição dele com 3 pessoas, né? E ele acaba sendo um evento, e aí vem um pouco dessa questão, que é um dos motivos até de ter trazido esse Canvas para conversar, foi que eu comecei a me questionar quem é o público-alvo desse Startup Dojo.
e qual o valor que ele tenta gerar para as outras pessoas. E aí, apesar de, em todo Startup Dojo, ele ter uma técnica envolvida, como está sendo aqui o caso do Value Proposition Canvas, no final da noite, o que eu busco com esse evento é que cada um consiga se desenvolver mais, independente da ferramenta. Na verdade, o que a ferramenta nos traz é uma espécie de um conjunto de perguntas, uma espécie de novas facetas para a gente poder pensar a respeito do que está no nosso dia a dia, né? Novas formas de colar post-it, enfim, agora tem, em vez de ter blocos lá, agora eu tenho redondos e quadrados para colar post-its e tudo mais, né, que é o desenho que a gente tem ali do Value Proposition Canvas. E esse cara aqui, ele já existe há um tempo. Eu conheci ele 2 anos atrás e agora ele saiu como um livro novo até do Alex Osterwalder e tal, foi o cara que criou o livro do Business Canvas, né, o Business Model Generation, que é o livro original. E esse Canvas aqui, ele tenta brincar com isso, quer dizer, qual o valor que eu estou provendo para quem eu estou trabalhando, né? E aí, se vocês olharem o Canvas, ele tenta dividir a parte de valor, por exemplo, em 3 áreas diferentes. Ele tenta olhar ali, por exemplo, se eu estou entregando um produto ou um serviço, que tipo de produto ou serviço que eu estou entregando, né? Então, se eu estiver fazendo um e-commerce, por exemplo, se eu estiver fazendo uma Kronks, uma sorveteria, que é onde a gente está aqui, eu estou no modelo do buyer, eu estou permitindo que as pessoas comprem coisas, decidam, porque eu tenho lá embaixo uma área ali onde as pessoas têm todos os salgados expostos e aí podem decidir o que querem, tem um buffet de sorvete, então eu permito fazer esse tipo de coisa e tal, né? Quando eu crio, de repente, um site que eu deixo as pessoas escolherem a estampa que elas querem para a camiseta delas, escolher a cor da camiseta e o tamanho da camiseta e encomendar para levar para casa, ou daqui a pouco subir a própria estampa, daqui a pouco eu não só estou nesse modelo do buyer, mas também num modelo de cocriação. Estou deixando o cara fazer isso, né? Tem sites, por exemplo, para quem é ilustrador, o cara pode subir a estampa dele no site, se a estampa fizer sucesso, a estampa fica disponível para ser vendida para outras pessoas e o cara começa a ganhar dinheiro toda vez que alguém compra uma camiseta com a estampa dele. Então, às vezes, o cara como profissão, ele não precisa criar uma loja, uma confecção, ele tem que usar aquele canal ali, aquele marketplace para fazer a função dele acontecer. E se eu funciono, por exemplo, com uma espécie de um mercado livre, por exemplo, um eBay da vida, tem um processo de compra? Tem, mas tem um processo de transferência de informação, por exemplo, né? A minha empresa de educação, ela transfere. De um modo ou de outro, eu estou trazendo aqui uma transferência de conhecimento para vocês, né? Ao mesmo tempo que eu poderia estar trabalhando, dependendo da dinâmica que eu faço, um processo de cocriação. Tem eventos que eu faço que tem um tema, mas o conteúdo ele é criado dentro daquele tema. As pessoas vêm para discutir sobre aquele assunto, não para aprender sobre ele. Então, de algum modo, elas já têm alguma opinião sobre aquilo ali e elas querem trabalhar. Então eu pensei, puxa, né, o Startup Dojo ele tem uma parte dessa institucional, né, vamos chamar assim, de eu trazer conhecimento para as pessoas, então uma parte meio de transferência, mas tem uma prática também dentro dele, então também tem um processo de cocriação. As pessoas depois vão trabalhar em grupos aí e vão acabar criando algo em cima de um problema e poder experimentar em cima dele ali, né? Legal. Então, eu colocaria nessa parte do Value Proposition Canvas, na parte de produtos e serviços, justamente isso. O que eu estou entregando, né? Do que é muitas vezes palpável pela pessoa, às vezes não, né? Mas eu tenho outros tipos de pergunta que eu posso fazer na parte de proposta de valor, que é, por exemplo, o que eu estou ajudando as pessoas a aliviar em relação a dores que elas têm. Então, por exemplo, para uma pessoa que é um empreendedor, né, que de repente está querendo criar um produto novo, coisa parecida, quando ele vem aqui e eu conto para ele sobre as falhas ou sobre os problemas que acontecem quando a gente está tentando empreender, ou que mesmo que tu saiba fazer as melhores perguntas do mundo, os projetos vão continuar falhando porque o cliente talvez não tenha entendido aquela pergunta do jeito que tu está perguntando, ou de repente ele não parou para olhar sobre aquele aspecto que é o que tem um risco por trás da questão dele e tal.
a gente se sente mais tranquilo de saber que a gente não está sozinho no mundo em relação a não saber fazer as melhores perguntas do mundo e ver que, na verdade, sim, pode ter um monte de técnica possível, mas se o outro lado não tiver fim de falar contigo, tu não vai ter a resposta que tu está querendo ter, né? E talvez o que vai responder para ti realmente a pergunta é colocar a teste, colocar a coisa para acontecer. Se eu estou desenvolvendo um software, fazer um protótipo em papel e mostrar para a pessoa como é que vai ser. Se eu estou querendo desenvolver uma nova forma de atendimento, de tentar vender aquela forma de atendimento de um modo mais manual, ou mais não tão eletrônico da coisa, para ver se faz sentido para as pessoas, né? Eu lembro lá da Groupon, né? Groupon nasce sendo um blog de WordPress que as pessoas iam lá e marcavam que queriam algo. E aí os caras iam lá e pegavam o dinheiro das pessoas, pegavam um documento Word, mandavam a sequência da informação, geravam um PDF e mandavam por e-mail. Só foi virar software depois que aquilo ali começou a virar um problema, né? Então, né, de repente a pergunta, podia ter feito o software inteiro depois de tentado vender? Podia, mas vale a pena? Esses dias agora me indagaram, uma pessoa queria fazer uma plataforma nova de crowdfunding. Eu falei, precisa? O que tu está querendo vender no final das contas ali? Não, eu entendo que eu tenho um jeito melhor de fazer os projetos acontecerem. Legal. Quanto é que tu quer ganhar por cada projeto? Ah, um valor X lá, ela colocou. Eu falei, legal, por que tu não vira uma curadora de projetos de crowdfunding e ajuda esses projetos a acontecerem na plataforma que tiver que ser? Mas precisa você criar uma nova plataforma de crowdfunding para isso? Tipo, eu vou fazer toda a plataforma de crowdfunding para depois ver se a minha curadoria faz sentido, né? Então, quem sabe começa com o serviço e depois, se aquilo ali fizer sentido, daí cria o produto, ou daqui a pouco cria uma parceria com a plataforma existente e tudo mais, né? Então, ao mesmo tempo que vem essa história do Pain Reliever que a gente está falando, quando eu questiono as pessoas que estão aqui sobre essas coisas que elas querem fazer, eu tento fazer elas ganharem um pouco de alguns passos daquilo que elas estão fazendo para ver como é que eu consigo andar para frente aqui nesse negócio, entendeu? E da mesma forma aqui, quando se eu olhar no modo para minha vida, vamos dizer assim, né? Eu estando aqui no Startup Dojo fazendo um papel de coach, né? Um papel de treinador das pessoas que vêm aqui, o meu produto e serviço é esse, é funcionar como um treinador, né? E sabe que quando eu estou questionando as pessoas, eu estou de um modo ou de outro tentando aliviar dores, tentando fazer elas descobrirem algum tipo de caminho diferente ali e tudo mais, né? E legal, então eu sou um cara questionador, eu sou um cara que consegue fazer as pessoas pensarem a respeito do que elas estão querendo fazer. Se eu sou um cara que consigo fazer as pessoas, elas não conseguem pensar a respeito daquilo, aí pode entrar o meu lado mais instrucional. Nesse momento eu posso chegar e dar uma aula para a pessoa sobre um assunto que eu vejo que é importante para ela, para que daí ela consiga tatear o que ela quer trabalhar, o que ela quer fazer. Então, beleza, eu estabeleci aqui a minha proposta de valor, aquilo que eu quero fazer, né? E qualquer um que tenha um trabalho de freelancer pode enxergar isso. Eu consigo me colocar aqui dentro e ver onde é que eu ajudo. Ah, eu conheço tais e tais tecnologias, eu consigo fazer tal coisa. Eu sou um desenvolvedor iOS, eu consigo ajudar aqui, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo não sei o que lá. Pá! Beleza. Agora eu estabeleci o valor, mas o valor para quem? Né? E aí quando eu começo a pensar no valor para quem, eu digo, empresas. Eu quero trabalhar para empresas de tecnologia. Será que é? Será que é para alguém que tem um problema que se resolve com a tecnologia, né? E daí independe se é uma empresa de tecnologia ou não? Sei lá, o Lucas tem um programa dele lá de finanças pessoais, né? O teu público-alvo é só quem está endividado, o teu público-alvo é quem está querendo separar mais dinheiro para investir, o teu público-alvo é um cara perto de uma obsessão, compulsão, né, um transtorno obsessivo compulsivo ali. Quem é o teu público-alvo, né? E daí, assim como eu tenho isso, a primeira pergunta que faz, e é legal olhar para esse canvas do Value Proposition, porque os quadrantes são mais ou menos os mesmos, mas os enfoques são diferentes. Então, se vocês olharem no lado de Customer Segment, eu escrevo aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego. Do lado de Customer Segment, eu tento entender, quem eu quero atender, que tipo de coisa essas pessoas fazem.
né? Então, por exemplo, eu querendo ser coach de alguém que quer ser empreendedor, aí eu começo a brincar, por exemplo, porque tu tá querendo criar um negócio. O Lucas já tem um negócio. De repente vocês já trabalham prestando serviço, né? O Vladson estava comentando que tem a parada, mas daqui a pouco tá querendo olhar para ele. Olha quanto público-alvo diferente eu tenho aqui participando. A Erika fala que não é do nosso mundo. Então... E aí, como é que eu faço ela entrar nesse mundo aqui, entendeu? Como é que eu crio uma identidade comum para quem faz parte aqui? Então, eu tento, nesse momento, pegar todas essas funções que aparecem aqui e colocar ali como os Customer Jobs, que é o que aparece dentro do Value Proposition Canvas, olhando a parte do ciclo ali, né? Então, olhando o Customer Segment, Customer Jobs. Então, quais são os tipos de trabalho? E aí é legal o jeito que se coloca nesse Canvas, porque ele tenta olhar uma parada que muita gente não para olhar. A gente quer sempre assim no tátil. O que eu consigo ver que aquele cara faz? Ah, quem opera o caixa aqui tá fazendo? Ah, faz A, B, C, D e tal, tudo mais. Tá, mas e a emoção que tá por trás do que tá acontecendo ali? De prover um bom serviço, de quem tá fazendo o café, de quem tá trazendo aqui pra gente alguma coisa. Como é que eu vejo isso, entendeu? Ah, daí eu começo a pensar um pouco diferente. Mas e o impacto social que essas pessoas que estão aqui fazendo? Então daqui a pouco eu pego o exemplo da Erika lá que trabalha com comunicação e as pessoas que ela atende não necessariamente trabalham com comunicação, mas veem a comunicação como algo importante no dia a dia delas. Para se relacionar em casa, para se relacionar no trabalho que elas têm. Mas não necessariamente são pessoas que trabalham na oratória ou coisa parecida, mas pessoas que querem começar a se escutar daqui a pouco melhor. Daqui a pouco a pergunta até vai diferente, a técnica da comunicação ajuda a pessoa a se escutar mais, enfim. Então ela vai começar a enxergar todas essas coisas e vai ver que não tem só o faz isso, isso e aquilo. Não, tem uma questão emocional da pessoa, tem uma questão social de como é que a pessoa está se colocando, né? Eu vi o Vladson falando da questão, agora estou na iniciativa privada de novo, aí eu me vejo muito no passado, quando eu fui comunicar aos meus amigos que eu não tinha mais as minhas empresas, eu resolvi voltar a trabalhar na iniciativa privada. A primeira pergunta que vinha era, pô, não deu certo, cara, pô, pena. Pô, que coisa, cara. E não, é só mais um caminho, cara. É só um caminho. É só um caminho, né? Sempre surge, né? Por que foi? Deu errado. Pô, que coisa. Então cara, o que aconteceu? Essa coisa e tal. O Lucas já foi e voltou várias vezes das coisas. E é legal. Não! Mas o lance é esse, entendeu? O lance é esse. É o lance daquela coisa da persistência e busca por aprendizado. Persistência, busca por aprendizado. Então, depois que ele vai fazer um caminho em alguma coisa diferente, ele está tendo uma busca ali naquela história. Uma experiência diferente. Aquela experiência vai consumir ele de um jeito e vai trazer, vai alimentar ele de um outro jeito e aí vai. Então, quando olha para isso aqui, né, aí eu vejo daqui a pouco, olhando para o dia, pô, eu vou atender para tal lugar, eu vou trabalhar em tal lugar. Que ganhos esse lugar vai me trazer? Que dores eu vou vivenciar naquele lugar ali, né, eu estando naquele lugar ali. Então daqui a pouco eu, enquanto buscando esse meu cliente que faz esse monte de coisas aqui, quais são as dores que ele percebe estando onde ele está? Quais são os ganhos que ele consegue perceber fazendo o que ele faz? E aí eu começo a tentar olhar um pouco diferente para a história, né? Então, quando eu tento pensar nos ganhos, porque assim, a gente sempre trabalha problematizando as coisas, mas tem coisa boa no que o cliente está fazendo e fazendo o que ele faz atualmente, entendeu? Então eu vou criar um serviço novo de streaming, né? Mas quer dizer que tudo que tem aí é ruim? Não. Certamente tem coisas excelentes que esse cara consegue perceber no que ele está fazendo. Mas o que eu vou propor para ele pode ser um pouco melhor em um determinado aspecto. Mas de repente tem uma dor que ele tem. Sei lá, o cara assina Netflix e tá um pouco de saco cheio de ver todos os filmes dos anos 80, entendeu? E dele tá querendo alguma coisa, tem uma dor que ele percebe ali. Mas de repente o Netflix traz pra ti o quê? Mas eu te dou séries inéditas, que ganham os Emmys lá, que ganham todas as coisas, que são destaque. Opa, beleza. Então de repente ele não me dá os melhores filmes do mundo, apesar de ter alguns filmes novos agora que ele consegue trazer, mas ele me traz séries, ele me traz coisas, ele me traz
De repente, para um cara que é, no caso eu sou pai de uma menina de 6 anos, ele tem a chance ali de trazer todos os desenhos infantis lá que ela pode querer assistir na face da terra, entendeu? Então, tédio, o que eu faço? Não quero desenhar, não quero não sei o que, não quero dormir, não quero não sei o que. Tá aqui, ó. Arrasta o dedo pro lado lá e aperta lá pra ver algum desenho novo lá que tu nunca viu. Esse dia ela descobriu a Pantera Cor-de-Rosa. Pai, um desenho novo! Olha aqui que legal esse negócio. Eu falei, pô, legal. E aí começa, mas o que é novo? Novo pra quem, né? No Startup Dojo é novo, mas novo, pra mim é velho já. E eu tô tentando remodelar ele, enxergar pra ser esse lugar do caminho. E aí pra mim a palavra startup começou a deixar de fazer um pouco de sentido. Não porque a palavra startup deixa de fazer sentido, mas startup é uma coisa tão pejorativa nos dias de hoje, né? Eu tenho uma startup. Isso quer dizer o quê? Tu não tem dinheiro, deve morar com os pais, e começa um monte de coisa que o cara começa a derivar em cima disso. E não é verdade, entendeu? O cara só mora com os pais. Então, mas o lance muitas vezes é isso, sabe? A gente tenta entrar nesse lance da onda, e aí eu começo a pensar, mas o que eu quero? Para quem que eu quero? Vocês falando são POs e trabalham com uma situação, mas quem eu quero atingir? Eu quero atingir pessoas que querem saber fazer perguntas melhores. No final da noite de hoje, é isso que eu quero que vocês saiam daqui. Um pouco mais de consciência sobre como é que vocês estão se portando em relação aos clientes e que perguntas a gente está fazendo para a coisa acontecer, né? Então, se eu conseguir preencher esse canvas aqui, tentando entender um pouco mais do que eu faço, o que eu ajudo as pessoas a acontecerem, né? Hoje eu estava na YouMove lá, que é uma das minhas empresas, e a gente estava falando assim, puxa, tinha uma época que o YouMove a gente se vangloriava porque a gente era multiplataforma. Só que daí a gente olha lá na nossa estatística e descobre que 90% dos nossos clientes usam Android. Então, é diferencial eu ser multiplataforma? Não, porque tipo, tem 10% só da galera que me usa que está usando plataformas diferentes da Android. O que é o diferencial da parada toda? É a rapidez que eu dou para o cara desenvolver soluções. Isso é o game creator da coisa. Entendeu? E ser multiplataforma é um pain relief. Que é tipo, eu deixo tu rodar em outras plataformas, vai, eu te ajudo aqui também. Eu não te entrego só numa coisa. Né? Mas o grande ganho que eu trago pro cara é ter essa questão do cara poder desenvolver aplicativos mobile daqui a pouco de uma forma rápida. Entendeu? E aí vai nessa. Então, conseguir enxergar um pouco dessas coisas. E aí, quando eu vou lá falar com o meu cliente, eu também buscava clientes assim, que queriam soluções multiplataforma. E eu vejo que não, ele não está buscando isso. O que ele está buscando é poder entregar a solução mobile mais rápida. Mas não é qualquer solução mobile, porque dependendo da solução mobile, ele vai querer um dev iOS para fazer a solução dele. É um determinado tipo de solução mobile que ele está procurando. E aí eu começo a conseguir encaixar melhor esses dois mundos. E aí conversar melhor. E aí, de repente, eu lutava para fechar contrato de 10 licenças por cliente, e agora estou fechando contrato de 1000 licenças. Qual foi a mágica? O produto não mudou magicamente, mas eu consegui encaixar melhor a oferta de vender ele. Então esse que é o grande pulo do gato, entendeu? Daqui a pouco... E aí tem um outro lance da startup que me pega demais, cara. Daí eu vejo assim, ó. Que é uma coisa que eu vi, não, eu não quero incentivar mais isso, cara. É uma coisa que aí entra de conseguir enxergar essas coisas. Muita gente que vem em evento de startup mede a vida em número de likes. Cara, like não dá dinheiro, cara. View de YouTube dá dinheiro. View de YouTube dá dinheiro. Se tu quiser fazer uma parada de virar um youtuber, fazer videocast e tal, tudo mais, essas coisas, pode ser que tu ganhe dinheiro, né? O maior vídeo que eu tenho publicado no YouTube tem 5.300 views, mais ou menos. Isso é que um Porta dos Fundos faz em 10 minutos. Deve ser mais ou menos. Então, é o que um Gary Vaynerchuk faz em 1 mês e meio, mais ou menos. E ele é bom. Só que é um cara que tem 20.000 views por vídeo, 10.000 views por vídeo e tudo mais. Ele é um cara bom pra caramba. Vende vídeo igual água, vende livro igual água. Mas ele não tem, ele tem abrangência. E aí, esses dias ouvindo ele, eu ficava me questionando, pô, mas o Gary, por que o Gary não tem 1 milhão de views por vídeo? E aí ele falou assim, cara, eu não sou uma unanimidade. E eu não tô preocupado com as views. Tô preocupado com a interação que eu tenho com as pessoas que respondem os meus vídeos. É isso que eu tô preocupado lá e tudo mais. E aí eu vi, puta, que droga, cara. Eu tô medindo minha vida no YouTube em like. E eu quero comentário, eu não quero like. Né?
E aí o meu modo de produzir os vídeos muda. O meu modo de escrever muda. Porque eu não quero mais. Eu quero raiva. Eu quero alguma coisa das pessoas. Eu não quero mais a indiferença. A indiferença é o like. A diferença é achei legal aí. Legal. Eu quero que os caras, quando eu postar alguma coisa, eu quero que as pessoas botem nome de outras pessoas no comentário. Porque elas conseguiram fazer aquilo ali bater para alguém, né? De algum modo, eu consegui acertar alguém aqui. E aquela pessoa está indicando para outras e tal o que está acontecendo. Né? Então, às vezes, eu fico pensando assim, eu quero que o Startup Dojo tenha 60 pessoas. Não. Eu quero que tenha 5. Mais 5 que venham a fim de querer fazer o negócio aprender, acontecer e tudo mais. Então, nessa coisa do olhando o Canvas e o Customer Segment, né? No Customer Jobs, eu até botei umas paradinhas aqui num mapa mental, depois vocês vão receber ele também, eu até botei no meu Instagram de detalhe. Mas quando fala de Customer Jobs, eu vejo que a parte do emocional é onde a gente menos dá bola. A gente vai para o sim ou não. Sim ou não, sim ou não. E aí uma das coisas muito legais que eu vejo desse processo de investigação do segmento de clientes é fazer entrevistas com muita pergunta aberta. Cara, me conta da tua vida. Me conta como é que é aqui. Me conta como é que funciona. Né? E quando falta luz? O que faz? Né? Quarta-feira passada, eu resolvi sair pra rua de táxi. Fiz todo o meu dia de táxi. Eu não precisava ter ido de táxi, podia ter ido de carro. Mas o meu objetivo de ir de táxi foi porque eu estava trocando o aplicativo de celular que eu estava utilizando. Eu usava começava com letra, passei com número lá, né? E aí eu pensei, pô, eles são iguais, né? Mas será que são iguais? E eu comecei a conversar com os taxistas sobre a experiência usando o E e o 9 lá da vida e tal. É totalmente diferente, cara. O taxista assim pra mim, mano, me mandaram uma mensagem dizendo que eu tinha que ir lá porque tinha que atualizar uma coisa no meu celular. Fiquei pé da vida, queria matar os caras. Eu cheguei lá, sabe o que era? Disseram pra eu ir de manhã. Só podiam me atender de manhã. Falei, desgraçado, botando horário pra eu ir. Cheguei lá pra matar os caras. Meu, tinha um café da manhã colonial me esperando. Era pegadinha. Eles queriam que eu fosse lá pra eles me conhecer. Pra eu criar relacionamento e tudo mais e tal. Falei, tá, qual foi o impacto disso no teu dia a dia? 90% aqui e 10% no outro. Mas principalmente o cara que tá na ponta. Como? Parece que o cara preencheu o canvas, entendeu? Quem sou eu, o que eu faço, quem é o meu cliente. E o cara consegue te atender, e o cara vai, o cara acontece e faz toda a função. Uma coisa que é importante vocês se ligarem, vocês não vão pagar nada do cafezinho aí, né? Então comentei, né? Não se preocupe. Se quiser pedir mais comida lá, fica na boa. Então, eu sempre esqueço de avisar isso. Mas fique na boa aí. Mas o lance todo que eu vejo da parte de Customer Jobs é a gente ir pro lado emocional da coisa. Tudo bem, me fala o que tu faz aí, que botão que tu aperta e tudo mais, mas me dá a emoção que tu tem quando tu aperta esse botão, quando dá certo e quando dá errado. Quando dá problema, como é que tu te compara, como é que tu te ampara, entendeu? Por exemplo, final de semana eu fiquei preso no elevador. E eu tava com a minha pequena. A pequena pirou. Nunca tinha ficado preso no elevador. Você já ouviu história das pessoas dizendo que era horrível ficar preso no elevador. Eu falei, calma, vamos olhar para a interface. Né? Aí eu falei, filha, procura alguma coisa que pareça um alarme ou alguma coisa diferente. O que tem diferente fora os números? Tem esse botão aqui, o botão lá de cima. Beleza. O botão daqui é alarme. Pém, ele dá barulho. Legal. Vamos ver o botão de cima se funciona. Apertei o botãozinho, interfonezinho. Porteiro. Olá. Olá, porteiro. Estou preso. Né? Estou preso aqui no elevador e tal. Qual que é o dos fundos? Estou preso. Né? O que você faz agora? Minha experiência anterior era, senta e espera que eu tô chamando um técnico aqui que vai abrir o fosso aí, alguma coisa, e vai te tirar de dentro. A resposta dele foi, tranquilo, tô trazendo vocês pro térreo de novo. E o elevador começa a descer. E desce do térreo de novo. Pô, legal, cara. Aí ele fala assim, cara, provavelmente foi peso. Vocês estão em quantas pessoas? 6?
Tenta subir com menos pessoas aí, só que vai na boa. Que show! Se alguém desenvolver uma central no elevador, que tu aperta o botão e o elevador desce pro térreo. Entendeu? Porque no prédio onde eu moro não tem essa. Tu fica preso lá até chegar alguém pra te salvar. Que é o que tu mora também. Então, assim, é louco isso, sabe? Então a gente, cara, é detalhe da experiência, mas é o lado emocional. É o lado emocional. Pô, adorei ficar preso no elevador aí. Trocar uma ideia com o porteiro. Trocar uma ideia com o porteiro e tal. Dar uns pulos no elevador, se tranca mais. Então eu vejo muito essa coisa, assim, de olhar pro lado emocional na hora de pensar no Customer Jobs. Na hora de pensar em dores, o que vem muito pra mim é nos desafios. E aí, a hora de perguntar sobre o desafio, daí vem o lance esse. O que é ruim? Perguntar o que é ruim é uma pergunta muito perigosa. Porque o cara vai começar a falar da vida dele. Cara, sabe meu salário? Meu salário é muito ruim. Não é bem dessa parte do teu trabalho que eu quero saber. É da função. Não, mas, cara, meu trabalho... E o cara já fechou o cara. Tu não consegue mais pegar nada de informação dele. Mas se a pergunta que tu faz é... Eu tenho certeza que tu tem vários desafios no que tu faz aqui. Mas, se tu pudesse melhorar 2 coisas que hoje não são tão legais, o que tu mudaria? É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Só que tu foi no emocional e tu tá trazendo a questão do desafio, mas do lado da dor, do lado do desafio do cara. Né? Assim, o que pudesse acontecer? No finanças pessoais. O que seria legal para ajudar na tua vida? Cara, eu gasto mais em bar. Então, se eu pudesse criar um filtro para ti, para saber se tu pode ir no bar ou não. E daqui a pouco eu vou te indicar um bar que tu vai, que tem um voucher para tu gastar para tomar o primeiro chopp de graça, entendeu? Não sei, entendeu? Se é um problema, mas são paradinhas e daqui a pouco tu começa a linkar com as coisas e tu começa a criar ações diferentes ali, né? Tô olhando a vida pessoal, daqui a pouco eu vou poder ver que dessas coisas que eu faço, pô, legal, eu consigo as dores das pessoas que eu ajudo, mas tem um desafio aqui. De repente o desafio pode ser a minha forma de engajar as pessoas. Eu vou escrever sobre isso aqui para ver se essas pessoas que eu quero ajudar vão vir até mim. Então eu quero desenvolver aplicativo para iOS, mas qual o desafio que as pessoas têm? Eu quero ser um novo Instagram. Novo Instagram demorou para ser um novo Instagram porque ele precisou do Facebook lá comprar ele. Até então os caras não sabiam como ganhar dinheiro com aquilo. Então, assim, teve que criar uma base de usuário muito grande e aquilo ali foi. O Twitter também tentou fazer isso, ninguém comprou eles, entendeu? Estão tentando lá fazer Twitter sponsor lá para ver o que a coisa acontece. Também é aquela coisa, está vivo, está morto, o que vai. É a segunda tela das TVs, as TVs utilizam ele como segunda tela, ele tem relevância. Então, o lance é começar a enxergar um pouco disso, né? Como é que a coisa flui. E eu vou indo nessa. E quando olha a questão do ganho em si, né, é colocar o seguinte, o teu cliente hoje, naquilo que ele faz, ele tem ganhos. Para onde ele está olhando? Porque talvez ali, tem aquela brincadeira de oceano azul, oceano vermelho, deixa eu falar isso? Oceano azul, tem um livro, né, Estratégia do Oceano Azul. A brincadeira desse livro é basicamente dizer que a gente tem 2 estratégias na nossa moda de funcionar. Ou eu funciono na estratégia do Oceano Azul, que é meio sendo inovador, não olhando para minha concorrência, fazendo aquilo que os meus clientes estão dizendo, um pouco de ouvir daquilo do que está vindo, né? E eu estou tentando sempre ali evoluir em cima disso. Estratégia do Oceano Vermelho. Meu concorrente está dando 20% de desconto. O que eu faço? Eu vou dar 20% de desconto. Oceano Azul. Domingão, te levo pro parque. Né? Então é um modo de como é que a coisa vai acontecendo. Te dou novas formas de fazer pagamento. Faço uma parceria com a operadora. Se tu usar a operadora tal, eu te dou 50% de desconto no meu serviço. Então tu começa a criar junções nas coisas ali. Um levanta a moral do outro e a coisa começa a acontecer. Então, tipo, numa questão de rede do que está acontecendo, ele também é um evento de network quando eu estou aqui. Então daqui a pouco eu tenho essa chance, daqui a pouco eu permitir que uma pessoa conheça a outra e daqui a pouco, pimba, surge uma ideia nova. Aí ele quer fazer um app. Tem cara que se desenvolve em apps aqui. Pode ser um link, né? Então, essa coisa vai acontecendo. De repente, o Lucas está querendo se comunicar melhor, tem a chance. Então, tem essa parada aqui do que eu estou provendo. Então, entre os products and services lá vai estar listado esse tipo de coisa. É também um networking da vida.
Então, o que rola muito é que muitas vezes se pensa no público-alvo, se pensa no valor que eu estou provendo como coisas isoladas. E assim como o Canvas retroalimenta, uma área vai retroalimentando a outra, o value proposition do Customer Segment é uma área espelho. Ele é um espelho. O que eu estou querendo, para quem eu estou querendo e o que eu estou provendo. Se isso aqui não estiver batendo, tu não vai estar tendo entrada no teu site, tu vai ter que pagar muito caro por propaganda para trazer as pessoas e não são as pessoas que tu queres. E aí essa coisa vai indo assim. Então a dinâmica do Value Proposition Canvas, ela tenta nisso, de eu começar a melhorar o sono das pessoas que interagem comigo, né, do meu cliente, que eu estou mostrando que eu estou conseguindo ajudar ele, né, e trazer essa questão do lado emocional mesmo, assim, né, de modo como eu vou fazendo. Na questão dos ganhos, né, vem a questão de economia também. Se a minha proposta de valor eu consigo proporcionar na parte de ganhos economia, puxa, eu vou te poupar algumas horas de perguntas a menos que tu vai ter que estruturar, eu vou te ajudar a fazer perguntas novas. Então, quando vocês forem para a prática aí, eu vou começar a indagar vocês e vou começar a ver como é que a coisa pode acontecer. Então, ali desse lado eu sei que, puxa, eu posso gerar economia, eu posso ajudar a pessoa a ver isso de um modo diferente. Talvez vocês façam perguntas que eu não conhecia ainda. Eu vou ter meu ganho também de aprendizado na história toda, que é a grande ideia. O processo de aprendizado ele só é completo quando ele tem a ida e a volta, né? Então, aí que a coisa vai rolando. Então, esse é um pouco do Value Proposition Canvas. A ideia agora é a gente ir para a prática aqui, né? E eu vou comendo e vou ouvindo vocês, então, conforme a gente tentar interromper menos também as pessoas. Também, fortalezas, fraquezas e tal, oportunidades. Então, pode ter uma brincadeira um pouco disso. Pode ter uma brincadeira um pouco disso, quer dizer, olhar os ganhos como sendo as oportunidades, olhando as fraquezas como as dores, né? E um pouco daquilo do que tu faz ali, dos customer jobs e product service, pode ser essa forma de tentar linkar, né? O que são as minhas fortalezas também, eu enxergo isso, né? As perdas podem ser as ameaças, também tu pode olhar um pouco nisso. Porque às vezes a ameaça tua pode ser do que eu tenho do que eu ajudo, o que eu tenho de problemas que o meu concorrente faz melhor do que eu, né? Daqui a pouco eu preciso conseguir amparar um pouco dessas coisas, né? É legal ver por esse lado também. Comparar com uma SWOT análise também é uma boa. Então, beleza? Para quem está no vídeo, tchau. E a gente segue aqui na parte prática. Valeu!